Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, viu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e se foi. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo cheque. O pintor ficou surpreso. "O senhor já me pagou pela pintura do barco", disse ele. "Mas isto não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco." "Ah, mas foi um serviço tão pequeno. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante." "Meu caro amigo, você não compreende. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando os vi retornando são e salvos. Então examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida de meus filhos. Não tenho dinheiro suficiente para pagar a sua pequena boa ação. Não importa para quem, quando ou de que maneira, mas ajude, ampare, enxugue as lágrimas, escute com atenção e carinho e conserte todos os vazamentos que perceber, pois nunca sabemos quando estão precisando de nós ou quando Deus nos reserva a agradável surpresa de ser útil e importante para alguém, mesmo que este alguém não saiba quem fez a boa ação. Uma historiazinha legal também essa, não é? Ela mostra que muitas vezes, assim como Deus espera de nós, que não façamos somente aquilo que fomos chamados a fazer, mas que possamos ir além, que possamos, como dizem, dar um upgrade naquilo que nos foi encomendado, naquilo que nos foi pedido. E assim sendo, claro, eu tenho certeza de que você será sempre reconhecido e lembrado como uma pessoa que realmente merece não só todo o valor que lhe dão, mas principalmente merece da parte de Deus o reconhecimento de que aqui na terra você tem cumprido o plano e o propósito para o qual Ele te criou e te enviou a esta terra. O homem foi chamado para pintar um barco, era só uma pintura. Poderia ter visto o buraco lá e pintado por cima e ficado por isso mesmo, mas não. Ele consertou. E o fato de ter consertado fez a diferença, porque salvou as vidas dos filhos daquele homem. E por isso ele foi procurado e foi recompensado. E claro, como disse aquele pai, não havia dinheiro no mundo capaz de pagar pelo valor da vida de cada um dos seus filhos. O que é que Jesus fez? Eu quero crer que Deus poderia ter tomado qualquer outro caminho para a nossa salvação, para nos livrar da morte eterna. Deus como Deus, tendo todo o poder, sendo o Criador dos céus e da terra e de todo o universo, poderia ter encontrado um outro caminho, um outro meio para que a salvação chegasse até nós. Mas não, Deus, a Bíblia diz, tomou o melhor do céu. E o melhor do céu é Jesus, e enviou a essa terra. E Jesus poderia simplesmente ter aqui na terra cumprido apenas parte do plano, mas não. Ele veio com um objetivo. E o objetivo era para todos nós, indistintamente, a nossa salvação. E disso Jesus não abriu mão. Ele, a Bíblia diz, foi fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, o que Jesus fez foi reparar a nossa vida, nos trazendo a graça, nos trazendo o perdão, nos trazendo a salvação, nos trazendo a oportunidade de podermos ter o barco da nossa vida reparado, porque o barco da nossa vida estava fadado ao naufrágio. Mas o Senhor Jesus veio, entrou na nossa história, reparou aquilo que precisava ser reparado
e nos permitiu com isso ter acesso à vida eterna, ou seja, ele veio para nos livrar da morte. Eu e você, todos os dias, temos diante de nós a oportunidade de fazermos alguma coisa. E de repente, o de fazermos apenas aquilo que nos foi pedido fazer. Mas se percebemos que podemos fazer um pouco mais, por que não fazer? Eu me lembro aqui de uma outra história, de uma outra metáfora, que diz que um mestre de obras, depois de ter trabalhado por 30 anos para uma empresa, ele ia se aposentar. O dono daquela empresa então o chamou e disse: olha, eu quero te pedir só um favor, eu sei que você já passou da hora de aposentar, mas eu quero que você atenda um último pedido meu. Tem mais uma casa que precisa ser feita e eu quero que você faça essa casa e depois que você fizer, eu prometo que eu vou mandar da baixa da sua carteira, você vai se aposentar, eu não vou mais te dar nenhum serviço. E a história diz que aquele mestre de obras, então, com raiva, emburrado, pegou aquela última casa para fazer, mas para empirraçar, porque ele estava, chateado com aquilo, queria se aposentar e o patrão arruma mais um serviço para ele. A história diz que então ele começou a fazer aquela casa, mas começou a empregar materiais de terceira qualidade, começou a fazer tudo fora do prumo, a assentar os pisos todos desalinhados, a colocar um encanamento de péssima qualidade, colocar um material hidráulico que iria dar problema com toda certeza, enfim. Ele fez a pior casa que ele já havia feito em toda a sua vida, em toda a sua história. E olha que ele era um excelente mestre de obras, tanto é que já trabalhava nessa empresa por 30 anos e estava se aposentando. Ele era um excelente profissional, era conhecido pela sua capacidade de fazer belas construções com acabamentos primorosos. Mas aquela casa, ele disse: eu não vou fazer essa casa como eu fiz as outras. E fez uma casa super mal feita. Quando ele terminou a casa, procurou o patrão e disse: patrão, o que o senhor me pediu está feito, está lá, vai lá e vê se está bom, porque eu não vou fazer mais nada. Eu agora quero aposentar, quero descansar, quero viver minha vida. O patrão foi lá, olhou a casa e disse: olha, muito obrigado por ter atendido ao meu pedido, mas eu quero dizer que essa casa que eu pedi a você para construir é a casa que eu quero te dar de presente, pelos bons serviços que você prestou aqui durante esses 30 anos. E aí? Pastor Márcio Valadão tem uma expressão muito interessante, ele diz: é como termina que conta. Não é tanto como começa, é como termina que conta. Será que se ele soubesse que a casa era para ele construiria a casa da forma que construiu? Claro que não. Não tenha dúvida de que ele iria pedir materiais importados, materiais os mais finos, mas ele não sabia que era para ele. Ele pensou que estava fazendo para outro. E é por isso também que o Senhor Jesus, que a Bíblia Sagrada nos orienta e nos ensina, dizendo que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Se eu e você procedermos assim, sempre buscando fazer o melhor para o outro, você pode ter certeza de que é exatamente isso que vai acontecer com você também. Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros te fizessem. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez, obrigado por esta oportunidade, obrigado por mais este programa, obrigado por esta mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado por nos ensinar a cada programa. No nome de Jesus, eu quero colocar dentro do Teu coração cada pessoa que ora comigo agora, te pedindo que as abençoe, te pedindo, meu Deus, que Tu possas derramar sobre elas toda a sorte de bênçãos, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. No nome de Jesus, muito obrigado. Amém, amém e amém.